Como de hábito, rodadas de 3 perguntas, perguntas curtas com identificação do autor. As pessoas levantem as mãos e o microfone será levado até elas. Começamos aqui. Perguntas curtas, por favor. Meu nome é Álvaro Mortari, eu sou empresário. A minha pergunta é o seguinte: existe uma grande interrogação com relação à nova tecnologia e o médico, que é considerado ainda aquele médico da família, em que ele acompanha o paciente nas suas dificuldades, etc. Hoje, o que se nota muito é o seguinte: se vai a um consultório, o médico, uma das primeiras coisas que eles pedem é uma série de exames. Ele faz podemos dizer assim, um diagnóstico muito rápido e que, após trazer os exames, ele que vai fazer realmente uma avaliação. Existe realmente essa dificuldade, muitas vezes, do próprio paciente aceitar essa situação. Podemos verificar... Pergunta, por favor. Eu vou terminar. Então, essa tecnologia é muito interessante, mas o médico de família ainda tem um peso muito grande na sociedade. Eu gostaria de ouvir, então, a opinião dos senhores. Muito obrigado. Muito bem. Quem mais aqui nessa primeira rodada? Aqui, aqui e lá no fundo. Mas agora você vai ter que andar um pouquinho. Vai ter que ir aqui. Muito obrigado. Meu nome é Ivan Cáceres. Eu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, na área da saúde, assessorando o vereador Gilberto Natalini. A minha questão é referente ao SUS, doutor Giovanni. O Sistema Único de Saúde, é de conhecimento de todos aqui, ele está depauperado, está desmilinguindo, está acabando. Os hospitais públicos estão numa penúria absoluta. Hospital São Paulo, Santa Casa e outros e outros. Problemas: gestão e subfinanciamento. O que nós vamos fazer no Brasil com a saúde de um modo geral? Saúde pública e saúde privada. Nós vamos ficar guerreando uma saúde com a outra ou vamos buscar soluções conjuntas? Uma não vive e não sobrevive sem a outra. Não se pode pensar em saúde privada e saúde pública. Nós vamos pensar em saúde nesse país. E um problema sério na saúde pública é o subfinanciamento e, certamente, gestão. Eu queria uma opinião do professor Giovanni sobre isso. Muito bem. Você leva ali. Eu só, no caminho, acho que valeria a pena comentar essa pergunta à luz do tema inovação. De que maneira a inovação pode promover redução dos custos de saúde no Brasil? Boa tarde. Meu nome é Vitor, eu sou médico formado pela Unifesp, sou presidente de uma empresa de mídia chamada Live, responsável pelo portal Saúde Business, e tenho uma incubadora de tecnologia de startups na área de saúde. É interessante isso porque vai contextualizar as minhas 2 perguntas em uma só. Na universidade, eu vi muito pouco de incentivos para que, de fato, o desenvolvimento aconteça. A gente fala muito de pesquisa e desenvolvimento. As universidades são muito boas de pesquisa, mas os incentivos para desenvolvimento são fracos. Se um professor ou um pesquisador ele faz um novo paper, ele tem um incentivo a mais. Se ele faz uma empresa e der errado, ele não ganha nada com aquilo. Então, qual o incentivo da universidade? Como é que as universidades têm se preparado para mudar esse incentivo para desenvolvimento? E, ao mesmo tempo, a gente tem acompanhado as empresas novas nascentes que têm tido dificuldade de conseguir os primeiros investimentos, né, que a gente chama de investidores anjo. Né, tem muito fundo no Brasil, mas, para chegar lá, precisam de pequenos investimentos. E o risco no Brasil trabalhista para investimento, e as leis não são claras em relação a isso, e eu acho que essa é uma etapa importante do processo. Desenvolvimento e o primeiro Series de Funding. Então, minha pergunta em relação a isso. O que é a opinião de vocês sobre o tema? Muito bem, agora a palavra volta à mesa. Acho que dirigida a todos, cada um escolhe que pergunta quer responder. Vamos pela ordem. Giovanni, a primeira intervenção é sua. Então, eu acho que a questão da inovação pode ser muito útil para melhorar o Sistema Único de Saúde. Primeiro, eu acho que o SUS é um só. A parte privada é uma parte do sistema, parte pública é outra parte. Eu acho que o que seria importante era que esses sistemas fossem um pouco separados e independentes, né? Hoje, na verdade, o paciente entra para o privado e acaba passando para o público,
existe muitas vezes o paciente que tem plano de saúde acaba parasitando o sistema público que deveria atender realmente quem não tem condições de ter plano de saúde. Isso acontece muito na alta complexidade, oncologia, cardiologia, e isso é muito ruim, porque se tira dos que têm pouco o que... Os mecanismos de ressarcimento não funcionam. Não funcionam, infelizmente. Bom, mas eu acho que a questão, como a inovação pode contribuir para isso? Por exemplo, a questão da gestão, né? Hoje, muitas vezes, a prefeitura, né, o sistema de saúde da prefeitura faz coisas e o Estado, quando o paciente muda de complexidade, o Estado acaba repetindo as mesmas coisas, né? Por quê? Porque não existem sistemas de informática que integram o atendimento, né? Por exemplo, hoje 30% das consultas agendadas nos AMEs do Estado, e a mesma situação nas prefeituras, o paciente não comparece, o paciente não vai, né? Por quê? Porque não existe integração do agendamento entre prefeitura e Estado, porque o hospital da prefeitura não conversa com o hospital do Estado, porque o paciente não transporta a informação dele, né? O paciente passa por consulta aqui, consulta ali, tudo isso se perde porque não existe um prontuário eletrônico que possa mostrar o histórico do paciente e reduzir custos, né? A questão da judicialização é um câncer no Brasil, isso é um câncer, né? E chega ao ponto da situação que o professor Brito contou, o que aconteceu de um ministro do Supremo e um presidente do Tribunal de Justiça tomarem uma medida de dizer, olha, pode dar esse produto porque a Anvisa, o SUS, nada disso para nós é importante, cada um cuide de sua saúde, cada um assuma o risco que quiser. Isso é uma coisa de país de quarto mundo, né? Isso que nós assistimos hoje na nossa justiça. A Justiça de São Paulo, não é teoricamente, o ministro Supremo. Então, a questão da judicialização, veja, a universidade está aí para ajudar a identificar os medicamentos que são realmente úteis, adequados para o Sistema Único, para o Sistema Único de Saúde nosso. Os nossos pesquisadores podem ajudar a identificar quais são os medicamentos mais adequados para a nossa realidade, os medicamentos de menor custo e que possam atender às necessidades do Sistema Único de Saúde. O que falta realmente é utilizar essa inteligência, a nossa capacidade de organização do sistema, é o que um pouco nós estamos tentando fazer com a questão da rastreabilidade. Nós temos conhecimento para utilizar os nossos pesquisadores para desenvolver sistemas de rastreabilidade de medicamentos aqui no Brasil. Isso, na questão da rastreabilidade de medicamentos e próteses, se perdem muitas centenas de milhões de reais que podiam estar beneficiando a população. Um sistema de rastreabilidade representa uma enorme economia para o sistema de saúde, que é subfinanciado. A inovação pode ser um grande instrumento para poder reduzir custo e prover acesso para a população. Muito bem. Balmer. Eu queria comentar sobre o assunto das universidades, que foi falado, a questão dos papers e do acesso das empresas. Eu acho que é o seguinte, já existe muita, lógico que sempre precisa mais, mas já existe muito incentivo para criação de ideias e de empresas. Eu acho que está faltando agora um sistema para apoiar as empresas e os sistemas nascentes a crescerem e evoluírem. Já está faltando esse 2.0 na inovação. Quanto ao assunto dos papers, que sempre é falado, que as universidades os pesquisadores estão interessados em fazer papers, porque essa é a regra do jogo. Se mede o sucesso do pesquisador pelo paper. Então, deveriam ser criadas outras métricas e dizer, você agora vai ser medido também pelo sucesso do seu negócio, porque quando existe meta e desafio, o povo vai atrás. Então, não adianta falar do paper ou não. Hoje é essa métrica. Faz paper, você é reconhecido, todo mundo faz paper.
tem resultado com inovação, agora no teu currículo passa. Eu inovei, cresci, participei de empresas e de projetos. Na hora que a universidade usar isso como critério, a FAPESP usar isso como pagamento ou remuneração, ou as empresas também pagarem, vai mudar o sistema. Não, é só mudar o sistema. Cria a meta que funciona. Quanto à lei trabalhista, eu comentei a mesma coisa. Isso é um assunto que tem que ser feita uma proposta para o governo, porque é um risco, é uma insegurança enorme para esse caso. Acho que era isso. Não sei se tinha algum outro tema para... Olha, eu comentaria sobre essa questão das empresas que, em geral, eles chamam de startup, né? As empresas emergentes, essas que nascem de universidades. Tem um movimento vigoroso nesse sentido aqui no estado de São Paulo, que a gente vê em várias universidades. Poucas delas cuidam de fazer isso, justamente como o Rui estava falando, quer dizer, a questão de como é que você faz na universidade para premiar, para valorizar essa atividade. Então, por exemplo, tem universidade que faz isso. Na Unicamp, eles destacam e valorizam o professor ou o aluno que criou uma pequena empresa e que fez essa empresa prosperar. Uma vez por ano tem uma reunião, ganha um prêmio, o professor conta isso no currículo, se ele for professor. Eles lá na Unicamp se orgulham do fato que tem, nos últimos 25 anos, 280 empresas que foram criadas por alunos ou professores da Unicamp, cujo faturamento atualmente é 3 bilhões de reais por ano, que é mais ou menos 50% a mais do que o orçamento de um ano da Unicamp. Geram 20 e tantos mil empregos. Mas é uma maneira de você valorizar essas pessoas, quer dizer, a instituição falar disso. Ao mesmo tempo, muitas organizações também valorizam certas atividades dos pesquisadores aí, ou dos professores que são relacionados com a inovação. É que essas atividades acontecem menos frequentemente. Por exemplo, um professor incluir na lista de publicações dele 2 ou 3 patentes, sendo que uma foi licenciada para uma empresa, é uma coisa que dá um valor enorme quando ele tem um projeto de pesquisa para ser analisado ou quando ele vai ser promovido. O que acontece é que tem poucos que fazem isso, tem muitos que fazem paper. Então, é possível fazer esse tipo de apoio. Eu adicionaria que tem oportunidades de financiamento para esse tipo de empresa que são relevantes. No Brasil e em São Paulo, a FINEP tem programa importante para emprestar dinheiro subsidiado para a pequena empresa. A FAPESP tem um programa que, todo ano, 3 vezes por semana, uma empresa no estado de São Paulo, pequena, ganha um financiamento da FAPESP de R$200 mil a R$1.200.000, que ela não tem que devolver o dinheiro, não tem que pagar de volta. É dinheiro dado para ela fazer uma atividade de pesquisa que vai levar a um produto, a um processo, a um progresso. Tem fundos de capital de risco, fundos de venture. O que eu vejo interagindo com vários desses fundos é que eles tendem a fugir um pouco da área da saúde. Eles têm medo disso porque eles consideram que tem, aí concordando com o que o Rui levantou, tem regulação demais e segurança jurídica de menos. Então, o investidor vai lá e faz o investimento na pequena empresa, que vai fazer um produto, um equipamento médico, sei lá. Daí, a 2 anos, ele descobre que o sujeito não conseguiu a licença, ou que conseguiu a licença, mas mudou a lei e agora aquela licença não vale mais. Então, ele prefere investir numa empresa de software que não vai ter que obter licença, não vai ter que ter regulamentação e etc. Quer dizer, o setor de saúde sofre não só pela regulamentação, mas eu acho que, porque regulamentação em algum grau é preciso ter na área de saúde, mas eu acho que sofre pela instabilidade e pela irresponsabilidade com a qual se trata a regulamentação no Brasil. Certo? Esse aqui é a dificuldade, aqui é o veneno do sistema, é a instabilidade, é você não conseguir prever como é que vai estar a situação daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4. Tem tempo para mais duas perguntas. Vamos começar. Olha, tem que fazer um imenso esforço de reportagem e eu vou ter que ser seletivo, não tem jeito. Começo pelo João Ives ali, depois a Maristela aqui e vejamos o que acontece na sequência. Eu não entendo nada de saúde, de medicina, a não ser como paciente. Mas eu sou de uma família onde tem vários médicos e de diversos países. Eu estou
observando as comparações que eles fazem. Eu estou muito surpreso pela sua abordagem, porque em nenhum momento foi abordada a questão da medicina preventiva. Quer dizer, das economias que pode ser trazido no sistema de saúde pela prevenção. Quer dizer, a minha visão e a visão das pessoas com quem eu convivo é que a saúde hoje não é só cuidar do coitado que está chegando no hospital ou que está precisando do médico. Bem antes, é preciso cuidar da saúde dele quando ainda está bem de saúde. Quer dizer, eu estou observando, por exemplo, que na Europa ou em Israel está cada vez mais feito um esforço, inclusive por empresas do setor de seguradoras, por exemplo, para iniciar um trabalho de sensibilização do paciente, do futuro paciente ou do futuro não paciente, sobre modo de se alimentar, modo de se proteger de diversos... Não haveria, nesse campo, num país como o Brasil, um trabalho de inovação importante a fazer para evitar o crescimento dessa curva que o senhor mostrou no início da apresentação? Aliás, só um comentário aqui. Lembrar que os Estados Unidos é um exemplo de explosão dos custos. O gasto per capita em saúde nos Estados Unidos é muito superior ao que é na Europa, sem ter correspondência do ponto de vista da cobertura e da qualidade. Quer dizer, confesso para você, Giovanni, que quando a gente tinha muita menção aos Estados Unidos, demais da conta, aqui é um modelo que está brutalmente em xeque no mundo. Bom, Maristela Gregori, diretora do Hospital Samaritano e advogada na área do consumidor. Eu queria saber o seguinte, que eu acho que eu não ouvi aqui, eu acho que a maior preocupação, eu acho que hoje, em todos os eventos que eu vou de saúde, é a questão da proliferação das faculdades de medicina e que tem formado médicos de não tão boa qualidade. Então, eu queria ouvir um pouco, porque eu acho que isso tem a ver com inovação, porque aí a inovação não é tão boa se o médico não foi bem formado. Então, eu queria um pouco ouvir a opinião de vocês nesse sentido. Vou escolher mais uma. Bom, as damas têm preferência, então... Qual das duas? Olha, que coisa atroz. Atroz. Me diz os dois nomes aqui. Vou fazer Cláudio. Olha, C vem antes no alfabeto. Cláudio. Tem que ter um critério objetivo, quer dizer, e absurdo ao mesmo tempo. Cláudia Fló, da Secretaria da Saúde do Estado. Eu queria saber por que se fala tanto em envelhecimento, sempre se fala desse assunto, e por que se trabalha tão pouco nessa área. Muito bem. Já que a pergunta foi curtinha, ela ganha direito de fazer a dela também. A gente volta aqui para as considerações finais e terminamos. Bom, então, Nira Vorkman, sou consultora na área de comunicação. Eu queria perguntar para vocês qual que vocês acham que deve ser a participação do Estado nesse sistema. Ontem eu estava num evento que o David Friedman, que é o filho do Milton Friedman, estava falando. A ideia dele é retirar o máximo possível, porque é mais eficiente quando você privatiza, livre concorrência, tudo isso. Não, até teve um exemplo do SIM, comparando com o SUS, também, das clínicas do SIM, que é um custo muito barato, consegue fazer consultas com pouco tempo de espera, a pessoa pode ir de novo no mesmo médico, tudo isso. Então, só queria perguntar. Obrigadíssimo. Bom, a palavra está de volta à mesa. Cláudio também vai fazer comentários. Quer começar, Cláudio? Eu acho que você foi feliz, Sérgio, quando você falou a respeito dos Estados Unidos. Eu queria começar dizendo que, em 2012, a ordem de desperdício nos Estados Unidos ultrapassou 720 bilhões de dólares, o que significa uso impróprio, fraude, falta de gestão, além de incentivos, que, de maneira imprópria, evidentemente, acabam levando a consumos com interesses de todos, menos do cidadão. Então, não é a questão só de dinheiro, mas acho que é a questão realmente como a gente acaba alocando dinheiro. E eu acho muito simplista sempre a gente atribuir aos problemas da saúde as questões do subfinanciamento. Ele é subfinanciamento, é verdadeiro, a gente sabe que falta dinheiro, mas a gente precisa extrair um pouquinho mais do sistema para tentar, de repente, ter uma gestão um pouco melhor. E aí eu queria talvez abordar algo que talvez o Giovanni não tenha colocado, mas que eu acho que é absolutamente fundamental, que é a oportunidade que a digitalização vem trazendo dentro de um cenário da criação do assim chamado quarto espaço. E a gente até, em alguns momentos, falou, a gente não consegue nem implantar o cartão SUS, imagina implantar uma rede de prontuários para que todo mundo tenha o seu prontuário. Mas não tem jeito, Eduardo. Todo mundo tem que ter o seu prontuário. Isso é uma questão regimental. Quer dizer, se você não tem uma documentação e você não tem acesso, você, evidentemente, acaba se despersonalizando.
Eu acho que o momento que a gente tem é o momento que a gente pode cruzar todos esses dados. E aí eu não me refiro ao micro database de produtividade, e sim ao macro database que permite a gente comparar, inclusive, práticas no contexto da qualidade da assistência. E aí, quem sabe, de repente, analisar dados, e o Giovanni é um professor, o Brito também, 99% daquilo que é gerado em termos de dados de conhecimento jamais foi analisado. E a capacidade de análise humana jamais vai superar aquilo que um computador consegue fazer. É isso que vai propor, muito possivelmente, uma grande onda de automatização, Medina, que vai baratear a saúde, que é uma das formas como você consegue conter gasto. Eu acho que com a digitalização, com a automatização, com o uso adequado da medicina personalizada e com a genética, quem sabe a gente consiga amarrar algo que, de alguma forma, possa responder à questão do financiamento, que não vai ter fim nunca. Se a gente achar que vai incorporar tudo quanto é tecnologia, os Estados Unidos é o maior retrato de um fracasso, de uma adoção imediata que acontece quando o FDA aprova qualquer coisa, e que, no fundo, acaba não sempre tendo uma reprodutibilidade em termos de agregar valor à prática assistencial. Então, isso que eu acho que é um papel importante. Em relação ao médico, Maristela, eu acho que aqui não se trata de mais médicos, ou médicos cubanos ou espanhóis. Se trata a um perfil da formação do médico. Eu acho que o médico deveria ter um papel um pouco mais forte na questão da liderança. Eu acho que o Brasil forma médicos tecnicamente muito competentes. E também não vamos generalizar que não tenham líderes, que não seria correto isso. Mas esse entendimento da vertente econômica da saúde, esse entendimento da questão da inclusão social, da questão do financiamento, as oportunidades que o setor da saúde pode ofertar, através de PPP, PDP, quer dizer, imaginar que o sistema é duplo, por exemplo, isso é um equívoco. O Sistema Único de Saúde tem que agradecer todos os dias que tem um sistema suplementar, porque senão esse custo estaria batendo também dentro do SUS. E é 25% da população, não é tão pouca gente assim. E são cidadãos e teriam direito igualzinho ao próprio Sistema Único de Saúde. Então, essa visão de vilão do setor privado não é adequada. Eu acho que, pelo contrário, quer dizer, é resultado de uma alternativa, de uma prerrogativa constitucional, e que talvez não tenha a leitura adequada daqueles que defendem o SUS, como é meu caso, que defendo o SUS. Tanto que a gente tem uma série de iniciativas no próprio hospital que eu dirijo, ligadas ao Sistema Único de Saúde, que é uma grande conquista, como o Brito colocou. Quer dizer, um sistema universal do tamanho desse, ele é único no contexto internacional. E eu acho que aí o médico talvez deveria estar um pouco mais próximo desse entendimento. Se por acaso os médicos acabam não entendendo isso, eu acho que o grande líder do processo acaba não sendo ele, o que é ruim. E eu acho que ele está perdendo cada vez mais esse espaço. Obrigado, Cláudio. Giovanni, Carlos, Balmer, as perguntas estão sobre a mesa. Eu acho que a questão que foi levantada sobre a promoção da saúde é muito mais importante se antecipar a doença, né, e a promoção à saúde é a melhor forma de evitar que a doença surja, ou seja, incentivando hábitos saudáveis, incentivando a questão da alimentação e, sem dúvida, os instrumentos eletrônicos hoje, de levar ao cidadão informação, dele ter acesso a como poder envelhecer melhor, né? A questão do envelhecimento, de como a pessoa pode chegar a uma idade avançada com a sua saúde preservada, graças a hábitos saudáveis utilizados durante a vida. Esse é um instrumento muito mais barato, muito mais efetivo e representa uma grande economia para o Estado. Então, a utilização de via eletrônica para fazer com que a população receba essas informações, receba informações sobre a questão da alimentação, do exercício, sem dúvida, é um ganho enorme para a questão da saúde. A questão da curva que eu mostrei, isso vale para o mundo inteiro, ou seja, o PIB cresce menos do que o custo de saúde. Agora, os Estados Unidos estão tomando medidas muito eficazes já na questão do combate em relação aos custos. Por exemplo, os Estados Unidos aprovou uma lei que vai vigorar a partir de 2017, dizendo que exames só podem ser pedidos e só serão pagos dentro de protocolos estabelecidos. É o primeiro país que encara de forma
aberta e legal, um país capitalista, né, de limitando os procedimentos dentro dos protocolos estabelecidos pelas autoridades de saúde do país. Aqui, nós não conseguimos nem colocar em prática os protocolos básicos do SUS, ou seja, medicamentos que são válidos para determinadas doenças, a judicialização manda dar outros medicamentos mais caros, de marca, etc. Então, estabelecer normas legais, estabelecer protocolos e dar conhecimento desses protocolos também são medidas que podem evitar o custo e utilizar os instrumentos de inovação para poder estabelecer esses protocolos com conhecimentos gerados dentro da universidade ou pelos pesquisadores. Só alguns comentários. Primeiro, sobre a questão de prevenção. O assunto prevenção tem sido um assunto tratado em duas frentes. Uma, dentro da área de inovação, existem vários processos, protocolos, aplicativos e procedimentos de diagnóstico que tratam da parte de prevenção. Isso é um grande volume. E a segunda coisa é a parceria dos pagadores, tanto os planos de saúde como as empresas que pagam, fazendo parceria para fazer uma prevenção e diminuir os seus custos. Quando você mexe no bolso, você sabe que isso cria programas de prevenção, e isso já está acontecendo e, logicamente, vai levar a diminuição de custo para os dois lados que pagam. Quanto à incorporação tecnológica, que foi comentado aqui, o que eu acho que nós temos que fazer é, primeiro, nem podemos fazer como o Brasil faz muito, que ele impede a incorporação por uma questão de falta de recurso e ele impede qualquer incorporação. Por outro lado, eu acho que as incorporações têm que ser justificadas e comprovadas que te levem ou a um benefício real, ou uma redução de custo real, ou uma eficácia no tratamento. Isso também não existe e deveria ser mudado. E só mais um item que eu gostaria de lembrar, que é sempre esquecido, que é o hospital como centro de desenvolvimento tecnológico, que raras vezes é lembrado tanto pelas empresas como pelas universidades e centros de pesquisa. Hoje, cada vez mais, hospitais se tornam nisso porque eles têm algumas coisas importantes. Eles têm o conhecimento do uso, eles têm a tecnologia e o pessoal deles sabe como usar, como fazer e o que está acontecendo no mundo. Então, isso deveria ser transformado numas ICTs e ser usado mais e até financiado mais por isso. É isso, obrigado. Posso terminar? Quer falar sobre o Friedman ou não? Não, quase. Não, eu quero. O meu ponto aqui é sobre a pergunta que se referiu ao papel do Estado. Quer dizer, eu diria o papel do Estado no que diz respeito à inovação, porque na saúde tem o negócio seria comprido demais. Mas em inovação, por exemplo, eu acho que tem duas ações, duas atividades onde o papel do Estado é praticamente insubstituível. Um é aquele papel no que diz respeito à regulamentação de certas atividades, de certas ações. Em regulamentação, por exemplo, eu incluo a proteção da propriedade intelectual. Quer dizer, quem precisa garantir proteção da propriedade intelectual é o Estado, certo? Então, precisa ter um sistema de propriedade intelectual que seja levado minimamente a sério para favorecer que quem tem uma ideia ponha em prática a ideia ou conte para outro sobre a sua ideia, porque se não tiver um sistema de propriedade intelectual, isso não vai acontecer. Além disso, é necessário um sistema de regulamentação sobre atos e iniciativas que possam ter um efeito na saúde pública. Então, você tem que também ter isso e ter uma legislação. E a outra área onde o papel do Estado, eu acho que é insubstituível, e em todos os países do mundo a gente vê isso acontecer, é em assumir, quer dizer, financiar aquelas atividades de pesquisa onde o risco científico ou o risco tecnológico seja tão alto que o setor privado não vai fazer aquilo sozinho. Porque senão você nunca descobre coisa nova, porque o setor privado é capaz de fazer aquele investimento em pesquisa e desenvolvimento onde ele consiga ver a inovação que está vindo ali na frente para pagar de volta o custo. Mas tem muitas inovações que virão de ideias que nenhuma empresa vai ter capacidade de fazer um investimento. Então, o Estado, o governo, precisa e faz esse tipo de atividade, tá certo? Até o ponto em que isso seja
digamos assim, essa incerteza seja suficientemente reduzida para aí o setor privado poder pegar e fazer. Muito bem, senhores, agradeço imensamente a presença de todos, em especial aqui de todos os participantes do painel. Foi um prazer realizar esse evento com a Coalizão Saúde. Espero que seja o primeiro de vários. Cláudio, muito obrigado. Giovanni, muito obrigado pela parceria. Um abraço a todos.